Então vamos lá. Gente, semana passada, a gente discutiu um pouquinho dos conceitos básicos em relação aos parâmetros dos ventiladores, equipamentos, né? O que que a gente poderia estar necessitando dentro das ventilações, em questão de recurso mesmo, né? E para aqueles que ainda não têm o equipamento, o que que a gente poderia estar fazendo para direcionar o pessoal a conseguir aí um bom equipamento para que se trabalhe em UTI. Quebrar um pouco aqueles paradigmas, né, de que alguns equipamentos que são utilizados em anestesia também podem ser utilizados em UTI, mas é um pouquinho diferente, tá? Então a gente fez uma revisão mais para entender quais são as peças, os componentes, né, do ventilador, e hoje a gente vai falar agora dos conceitos mais direcionados mesmo aos parâmetros ventilatórios para auxiliar a gente a fazer todos os presets, tá? Então vai ser uma aula mais tranquila, uma aula mais rápida. Apesar de eu sempre falar que as aulas vão sendo rápidas e acabam me empolgando, mas o que eu queria de vocês, gente, é que se tiverem dúvida no meio do processo, perguntem, podem me interromper. Eu acho que fica mais dinâmico. O que eu quero é que vocês entendam, tá? E basicamente a gente vai falar de três tipos de conceitos ventilatórios que estão relacionados às curvas e que são os ajustes. O que que um influencia dentro desses conceitos, o que que eles vão influenciando esses ajustes nas modalidades ventilatórias que a gente vai usar. Então vamos falar um pouquinho de conceitos, as curvas e as modalidades ventilatórias, tá? Mas essa aqui é uma equação que, se vocês conseguirem gravar, vocês vão entender praticamente quase tudo de ventilação mecânica, que é os componentes em que o ventilador ele consegue gerar os resultados que a gente espera para fazer a ventilação do paciente, e também relacionados às patologias. O que, de acordo com a lesão que o paciente tem, ou a insuficiência respiratória que ele tem, o que, que pode ser influenciado. Então, quando a gente fala do ventilador, a gente sempre vai trabalhar com pressão, com fluxo ou com volume, tá? E quando a gente fala do paciente em si, a gente vai ter mecanismos que podem estar influenciando em todas essas variáveis, que é resistência ou complacência do sistema respiratório. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque cada modalidade, vocês vão ver que vai servir para um determinado perfil de paciente. E cada perfil de paciente, muitas vezes, pode influenciar nesses valores, seja na pressão, seja no fluxo do paciente, ou seja, no volume do paciente, tá? A gente deu uma pincelada na semana passada do ciclo respiratório, né, que ele é baseado numa inspiração, tem uma pausa inspiratória e tem a parte de expiração e uma pausa que ele fica ali ainda com o sistema respiratório aberto para que seja exalado todo o volume. Esse tempo que é inspirado, seja o tempo que leva para chegar o volume até o pulmão, o tempo de pausa, se vocês respirarem, vocês dão uma pausinha, até o mecanismo de abertura dessa válvula expiratória para poder exalar o ar, é o tempo expiratório. Isso me gera uma janela, tá? E essa janela de tempo, como é que eu posso determinar no meu paciente? Vocês lembram? Podem chutar, pode abrir o microfone, fiquem à vontade, hoje só tem vocês aqui e a gente consegue deixar uma aula bem mais dinâmica mesmo, como se fosse presencial, para vocês realmente aprenderem. Como é que eu influencio essa janela de tempo? Através de qual preset que eu posso fazer com que esse tempo inspiratório mais o tempo expiratório ele aumente ou diminui em um determinado minuto? Qual que é a melhor ferramenta que a gente tem de preset no ventilador para fazer isso? Quem chuta? Vou até abrir o chat aqui. Frequência respiratória. Perfeito, Dani. Exatamente. Então, vamos pensar na seguinte situação, tá, pessoal? Se em um minuto... Opa, eu tenho que marcar aqui. Aí, caneta. Se em um minuto eu tenho 60 segundos e eu selecionei que a minha frequência respiratória... Eita,
que a minha frequência respiratória é 10, qual que é a minha janela de tempo? Cada ciclo respiratório vai durar quanto tempo, gente? Se eu dividir os 60 pelas 10 incursões respiratórias que eu selecionei, eu vou ter uma janela de tempo de 6 segundos. Beleza? Então, a cada 6 segundos, eu vou ter um ciclo respiratório. E esse ciclo respiratório compreende em quê? Em tempo inspiratório, pausa inspiratória e o tempo expiratório. Perfeito até aqui. Tranquilo? Mas nem sempre eu posso mexer, por exemplo, só na janela para alterar o tempo inspiratório e expiratório do meu paciente. Existem outras ferramentas que também a gente consegue fazer o preset dentro do nosso ventilador, que é o tempo inspiratório. Então, existem alguns equipamentos que eu consigo ir lá e mexer. Tempo inspiratório, eu quero que dentro dessa janela de 6 segundos, 2 segundos seja um tempo inspiratório. Eu posso adicionar em alguns equipamentos a pausa, né? Então, além desses 1 segundo, desses 2 segundos inspirando, ou seja, o equipamento liberando um fluxo e entrando gás dentro do paciente, eu tenho ainda uma pausa inspiratória. E esse total ele vai refletir exatamente no quê? No dinamismo dos ciclos ventilatórios que eu vou ter dentro do meu paciente, tá? Eu estou falando isso, gente, porque a frequência respiratória ela é um dos dados mais importantes que a gente vai ter para presetar dentro do paciente. E não pensando na condição fisiológica. A fisiologia que a gente sabe é que o paciente tenha de 14 a 40 movimentos respiratórios por 1 minuto. Na ventilação mecânica, o conceito muda um pouquinho. Eu vou pensar muito mais nos tempos que está levando para inspirar do que propriamente dito, né, na quantidade de incursões respiratórias que fisiologicamente aquele paciente poderia ter, tá? Além disso, gente, se eu falo de tempo inspiratório e eu não tenho parâmetro dentro do meu ventilador que eu possa mexer nesse tempo inspiratório, porque eu descobri que frequência respiratória só mexe em janela, existe equipamentos que para eu fazer com que um determinado volume ele chegue para dentro do meu paciente, por exemplo, eu selecionei que ele vai receber 60 ml de ar. E esses 60 ml de ar, ele está numa relação de 1 para 2. Ou seja, eu já tenho mais um parâmetro que eu posso ajustar o tempo de inspiração desse paciente. Vocês lembram lá que tem a relação 1 para 2? Ele geralmente já vem esse preset, porque é uma fisiologia mais natural. Então, dentro dessa janela de tempo, se eu botei 10 como a frequência respiratória do meu paciente, a janela é 6 segundos, e o meu tempo inspiratório numa relação de 1 para 2 vai ser qual? Vai ser 2 segundos de tempo inspiratório. E existem equipamentos, pessoal, que também não vai ter esse ajuste de relação ins para vocês alterarem o tempo inspiratório. Ele vai ter um ajuste chamado fluxo, porque pensem da seguinte maneira, eu tenho um determinado fluxo que é 400 ml para colocar no meu paciente, e o meu equipamento ele está pré-ajustado para fazer lá 60 litros em 1 minuto. Então, toda vez que ele se deparar com um tempo inspiratório, que ele sabe que ele vai levar 2 segundos, ele vai abrir esse fluxo de 60 litros e vai mandar o fluxo necessário para o paciente conseguir atingir esse volume nesse tempo que foi presetado. Mas, se eu não tenho esse ajuste de relação ins, ou eu não tenho como alterar, né, esse parâmetro de tempo inspiratório propriamente dito, eu vou influenciar diretamente no fluxo. Até aqui, vamos fazer uma simulação, gente, só para vocês verem como é que fica. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, dá a impressão que ninguém está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, então beleza. E a gente está ali, está trabalhando com quem? Com o MagnaMed, certo? Então, o MagnaMed, ele tem esse ajuste. Qual é o ajuste que tem no MagnaMed, além da frequência respiratória, para eu fazer essa incursão de 6 segundos, eu ter um novo ciclo? Qual que é o ajuste que eu posso fazer, além para mexer em tempo inspiratório? Vocês lembram? Tentem lembrar lá no MagnaMed.
Dani, se conseguir abrir o microfone, eu não estou conseguindo ver o chat, tá? Caso você tenha alguma dúvida ou queira dar alguma resposta aí. Vou abrir o simulador aqui para a gente ver. Depois dessa aula de hoje, gente, eu espero que a gente já saiba pré-setar, vai ser a parte mais importante. Aí depois a gente vai falar de patologia e um monte de outras coisas, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá para o simulador. Aí. E vamos pegar o Xlang. Porque além disso, pessoal, cada modalidade ventilatória, elas têm um referencial diferente também. Tem algumas que eu consigo gestar o tempo inspiratório baseado no próprio tempo inspiratório. Tem outros que eu posso alterar o fluxo, né? Deixa eu só te botar no mudo aqui. Aí, beleza. Então, olha só. Nesse caso desse equipamento aqui, então eu tenho as curvas de fluxo, de volume, de fluxo e de pressão, tá? Vocês estão vendo que eu tenho aqui, para um determinado volume que ele está mandando no modo controlado, 500 ml. Perfeito. E eu alterei a frequência respiratória. A frequência respiratória, a gente acabou de citar que ela não influencia, propriamente dito, diretamente no tempo inspiratório. Ela influencia na janela. Ó, se eu fizer a alteração aqui, ó, de 20 movimentos respiratórios, ele continua com o mesmo tempo inspiratório, nesse caso. Então, vamos confirmar aqui. Se ele não está alterando o tempo inspiratório, e eu alterei frequência respiratória e estou mexendo na janela de tempo, em qual tempo eu estou influenciando? Vou dar uma pausa. Olha só, gente. O tempo inspiratório permanece o mesmo, e olha o tempo expiratório que ele tinha antes. Quando eu alterei a minha janela de tempo, a primeira alteração que ele faz não é no tempo expiratório, ele faz no tempo expiratório. Tá vendo que tem menos tempo expirando aqui do que aqui, ó? Então esse é um ponto bem legal, gente, bem importante também, porque determinadas patologias a gente vai preferir que o tempo expiratório seja maior e determinadas insuficiências, a gente vai preferir que o tempo inspiratório ele seja maior. Então, esse é um ponto importante. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre o equipamento que a gente está trabalhando, tá? Que é o Oximag, da MagnaMed. Para a gente entender, de acordo com cada modo, quais são os ajustes que o nosso equipamento aí ele vai ter, beleza? Então, vamos pegar aqui o manual. Enquanto isso, vamos voltar para o simulador. Olha só, eu alterei a frequência respiratória e não interferi no tempo, mas eu quero interferir diretamente no tempo inspiratório. E eu não tenho esse ajuste aqui de fluxo por minuto, de litros por minuto, que é a parte do fluxo. Ele está falando que ele vai mandar 500 ml e a válvula de abertura do fluxo vai ser de 60 litros, tá? Então, ele vai mandar esse fluxo de 60 litros. Alguns equipamentos que não é o nosso, eu posso influenciar no fluxo. Eu vou pegar o fluxo e vou diminuir a quantidade de tempo. Lembra que fluxo, ele é tempo. Ele vai mandar uma quantidade de litragem e um determinado tempo, que é por minuto, tá? Então, se eu pegar esses 500 ml num fluxo menor, olha só que interessante, o que acontece aqui com o fluxo expiratório? Aí eu estou aumentando o fluxo inspiratório, ou seja, eu estou pegando o volume do meu paciente que eu quero, 500 ml que eu defini no meu modo de volume controlado, e estou falando o seguinte, a este fluxo de 40 litros, eu vou ter um tempo inspiratório de 0,75. Esse é o primeiro ajuste que a gente pode fazer. Só que o MagnaMed, vamos ver no manual dele aqui, ele não vai ter. Opa, aqui não é o manual. Vou tentar pegar o manual. Ele não vai ter esse ajuste de litragem, tá? Deixa eu ver aqui, manual. Cento e 111 páginas, é esse aqui. Esse aqui mesmo. Ele não vai ter o ajuste de litragem. A litragem de fluxo ela é fixa, de acordo com o quê?
Vamos ver lá? De acordo com o preset que vocês fazem no paciente de vocês. E esse dado, ele é bem importante. Por isso que a gente sempre fala assim, gente, olhem muito o preset inicial, de acordo com cada paciente mesmo. Deixa eu ver aqui, onde que vai estar, parâmetros, a hora que vocês puderem, dá uma lidinha nesse material aqui, ele é muito legal. Cabos. Ó, ele fala dos modos, isso é legal para a gente ver. Por exemplo, já perceberam que quando vocês usam o modo neonatal, ele não tem PSV? Então, aqui explico por que que ele não tem PSV, porque que ele passa a PLV, tá? Que é a ventilação limitada à pressão. E as modalidades de cada perfil que vocês fazem o preset inicial. Onde que está aquela definição? Acho que está mais para baixo. Fluxo, cabo. Montagem do equipamento, fala das válvulas de fluxo. Aqui, não, 7 litros, os tipos, os sensores, cada modalidade que ele vai, cada modalidade que ele vai ter de acordo com o tipo que vocês selecionarem, né, neonatal, pediátrico ou adulto, tá? E a quantidade de litragem. Olha só que interessante. Se você selecionar o modo neonatal, ele vai entregar um fluxo em torno de 20 litros por minuto, tá, gente? Esse é um ponto importante para a gente ver. Então, o tempo inspiratório, quando eu mudo o fluxo, a gente viu lá no nosso simulador que ele também interfere. Quanto menor a quantidade de fluxo no minuto, maior vai ser o tempo inspiratório. Então, ele é inverso, tá? Então, o que que eu posso entender com isso? Um paciente adulto, por exemplo, pediátrico, vai liberar em torno de 50 litros. Olha só, se eu selecionar o meu paciente para pediátrico e eu botei lá 20 incursões por um minuto, um volume lá de 500 ml, olha qual vai ser o tempo inspiratório. E como que eu posso alterar esse tempo inspiratório? Por que que o equipamento ele pensa, eu não preciso liberar tanto fluxo se o meu paciente ele é pequeno? Porque nunca um paciente pediátrico eu vou botar 500 ml. Se eu vou calcular lá que seja 10 ml por quilo, e o meu paciente ele tem um pediátrico, ele vai ter ali em torno de 10 quilos, eu vou usar 100 ml. Agora, olha o que que acontece se eu diminuo o volume, olha o que acontece com o tempo inspiratório, ó. Porque o fluxo ele está muito mais aumentado. Ele está levando 0,12 segundos para fazer o fluxo inspiratório, ele liberando no MagnaMed, liberando um fluxo em torno de 50 litros para atingir isso daqui. Esse é um ponto importante, gente. O paciente que ele tem uma lesão pulmonar, pode ser que ele tenha um comprometimento pulmonar tão grande, uma resistência aumentada, que não é bom a gente liberar um fluxo muito rápido. Se eu libero um fluxo muito rápido para esse paciente, eu posso aumentar demais a pressão da via respiratória desse paciente. Então, a gente sempre vai ter que fazer os ajustes baseados naquilo que o nosso equipamento consegue fornecer para a gente. E se eu mudar ele para um modo PCV, por exemplo, eu não tenho como selecionar o fluxo, mas eu tenho como selecionar o tempo inspiratório. E aí sim, antes era 0,2, agora eu já estou falando diferente. Estou falando para o equipamento assim, eu quero que você libere dentro desse ciclo respiratório, se é 20 incursões, vamos calcular aqui quanto vai ser a nossa janela de tempo, ou o nosso tempo total. Ó. Esse computador está lento. Calculadora. Essa parte da ventilação, gente, é mais chatinha, mas pode ter certeza que vocês entendendo isso, nossa senhora, a coisa vai a cavalo. Então, olha só, 60 segundos e vou dividir agora por 20 incursões, tá? Eu tenho 3 segundos. Aqui eu estou falando que a relação, se ela é 1 para 2, 1 segundo vai ser o tempo inspiratório.
Perfeito, é um bom tempo para a gente conseguir trabalhar, desde que o meu paciente não tenha um aumento de pressão. Se ele tiver um aumento de pressão, eu tenho que diminuir a quantidade de entrada de fluxo. Entenderam mais ou menos a ideia, né, da brincadeira, da gente sempre estar selecionando, definindo qual é a janela de tempo? Puxa, eu não tenho como mexer nisso. E o MagnaMed? O MagnaMed, ele não vai ter o tempo inspiratório se vocês selecionarem. Ó, desculpa, ó, no PLV, que é só para neonato, vocês conseguem selecionar o tempo inspiratório. Tá vendo que ele já dá uma média aqui de 0,5 segundos? Agora, no VCV, ó, vocês não têm como ajustar. Se vocês pegarem o PSV, vocês não têm como ajustar o tempo inspiratório. Mas eu tenho como alterar a janela de tempo. Através do quê? Relação em Zs, que a gente já vai falar daqui para frente também. Até aqui, tá tudo bem? Ou não? Não estou entendendo bulhufas nenhuma, Daniel. Então vamos lá, gente. Pessoal, a gente falou do ciclo respiratório e agora a gente vai falar de um ciclo ventilatório também, que é definido por algumas fases, tá? Quais são essas fases? A primeira delas, esse número 1, é a fase onde eu tenho a inspiração. Então vamos pensar como o equipamento faz agora. O que o equipamento faz na hora de liberação de fluxo para garantir volume ou pressão? Né? Ou liberação de pressão na via respiratória desse paciente. Ele tem duas válvulas, a válvula inspiratória e a válvula expiratória. Então, o ciclo ele começa no momento em que o ciclo não, desculpa, o ciclo ventilatório, ele tem essa fase inspiratória, que é a hora que ele faz a abertura da válvula inspiratória para liberar um determinado fluxo. Quando que ele vai liberar fluxo? Quando o modo for volume controlado. E quando que ele vai liberar pressão? Quando o modo for pressão, tá? Pressão controlada. Então, ele liberou um fluxo, e aqui, a partir do momento que ele libera um fluxo e atinge lá o volume que vocês selecionaram, ou atinge uma determinada pressão que vocês selecionaram, a válvula inspiratória ela fecha. Nesse momento, as duas válvulas estão fechadas. Aqui. Aí que ele vai fazer algo que a gente chama de ciclagem. O que é a ciclagem? Ele vai abrir a válvula expiratória para conseguir lá do paciente exalar todo o gás que foi colocado dentro do paciente. E ele vai ter um tempo de expiração até começar um novo disparo. Então, guardem esse conceito. Disparo. O que é o disparo? Não é o início de um novo ciclo. O início de um novo ciclo, ele começa sempre após a ciclagem. O paciente, deixa eu tirar essa barra daqui. O ventilador, ele não entende que o ciclo começa na inspiração. Ele começa na expiração. Caneta. Por quê? Porque se eu seleciono um tempo, ele precisa de um tempo expiratório para daí fazer um novo disparo. Então, disparei aqui. Liberei um fluxo para o paciente. Cortei o fluxo, abri a válvula expiratória. Tá? Então, o disparo, ele acontece, ou a ciclagem acontece nessa fase. E onde acontece o disparo? O disparo, ele acontece exatamente aqui. Por que o disparo é tão importante, gente? Porque é através do que vocês definem. Eu quero que o ventilador dispare um novo fluxo a cada tanto tempo, por exemplo, é aquilo que vai ser regrado pela frequência respiratória, ou pelas janelas de tempo que vocês definiram. Eu tenho aqui exatamente desse momento até um novo disparo aqui, ó, eu tenho uma janela de tempo, tá? Isso daqui é a nossa janela de tempo que foi definida com uma parte inspiratória e uma parte expiratória. E por que o disparo é tão importante além do tempo? Porque quando a gente vai começar a sincronizar o paciente no ventilador, a gente tem que entender o seguinte: eu não tenho que determinar que o ventilador controle todo o ciclo respiratório dele. Eu quero que em alguns momentos esse disparo ele não seja feito só pelo ventilador, ele também possa ser feito pelo equipamento, tá? Calma aí, Dani, vai melhorar. Ah, estão querendo passar o plantão.
Mas vai melhorar, a gente vai entendendo com calma. Isso realmente é um pouquinho mais chatinho mesmo, tá? Deixa eu tentar voltar aqui. Descartar. Vamos ver como que fica o disparo lá dentro do nosso simulador. Deixa eu dar um start nele. Então, olha só. Se eu olhar essa curva que ela é de fluxo, eu estou tendo aqui, toda vez que ele inicia, se ele não travar, ele inicia um novo disparo, libera, abre a válvula inspiratória, fechou a válvula inspiratória, abre-se aqui a válvula expiratória. Beleza? Esse disparo, gente, eu estou determinado pelo o meu paciente. Como que eu sei que um disparo ele está sendo feito pelo paciente? Quando eu olho aqui que não existe nenhuma puxadinha de fluxo, deixa eu até tirar a curva de volume, nenhuma puxadinha de fluxo pelo meu paciente. Por isso que a leitura da curva ela é importante. Eu sei que esse aqui é exatamente o ventilador. Alguns equipamentos, por exemplo, o Monal, né, da Air Liquide, ele consegue identificar, ele sinaliza, inclusive, qual curva foi disparada ou não, né, pelo paciente, qual curva foi disparada pelo ventilador. Ou eu olho a curva de pressão negativa, quando eu seleciono que o meu disparo ele tem que ser feito por pressão. Beleza? Vamos voltar lá. A gente vai avançar nesse conteúdo, vocês podem ficar um pouco mais tranquilo, tá? E dentro dessa janela de tempo, se eu não tenho como ajustar a parte do tempo inspiratório, se eu não tenho como ajustar o tempo inspiratório, muitas vezes diretamente pelo equipamento, aí eu posso estar ajustando o tempo expiratório. Pensando no ventilador, o que é essa relação INZES? Dentro da nossa janela de tempo, eu tenho uma fase que ela é compreendida entre o momento que a válvula inspiratória abre até o momento de abertura da válvula expiratória, tá? E o tempo expiratório ele é compreendido justamente também no momento que tem a abertura dessa válvula expiratória até a próxima abertura da válvula inspiratória. Quando essas duas válvulas elas vão ficar fechadas ao mesmo tempo, quando eu tenho uma pausa, tá? E a gente vai aprender o que é pausa também. O mais interessante, gente, é que essa relação ela é exatamente aquela. Além da frequência cardíaca, da frequência respiratória que eu determino minha janela, a relação em Zs é aquela que eu vou determinar o tempo em que a fase inspiratória, essa válvula ela vai ficar aberta. Isso é importante também, porque se eu tenho um tempo expiratório muito curto, e alguns equipamentos calculam o VCE, que é o volume corrente expirado, ele tem que ser o mesmo que o inspirado, tá? Que o VCI. Se eu tenho uma janela de tempo muito curta, ó, fazer um gráfico aqui de volume, ele não dá tempo do volume zerar, da curva de volume zerar. A única curva que pode negativar, gente, é a curva de fluxo, tá? As outras curvas, elas sempre têm que voltar na linha de base, zero. Salvo exceção, a curva de pressão, porque antes dela zerar, ela vai zerar a partir da seleção que eu tenho da PIP do paciente, tá? Mas por que é importante essa relação? Se eu fizer relações ou janelas de tempo muito curta, pode ser que entre o gás, mas não dê tempo de sair. Se não sai volume, ele começa a fazer aprisionamento de ar, tá? E a gente vai ter aí um outro problema que a gente vai ver daqui para frente também. Até aqui tá tudo sucio. Opa, parar. Então vamos lá, próximo. Agora deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês na prática de como que ficaria isso, tá? Essa janela de transição, pensando na relação em Zs. Então vamos lá. A gente definiu uma frequência respiratória de 10 incursões em 1 minuto, né? É isso que a gente selecionou no ventilador. Então eu vou pegar essa janela de transição, eu dividi lá os 60 minutos por 10 incursões e eu tenho então uma janela de tempo de 6 segundos. Beleza? A minha relação, e esse é outro dado que eu preseto no ventilador, relação em Zs, então isso é algo que vocês vão ter que escolher, ela vem por padrão
1:2. O que ela está dizendo? Que desses 6 segundos, um tempo vai ser para inspiração e os outros 2 tempos para expiração. Então, aqui, se eu fizer a conta desses 6 segundos, 2 segundos está sendo para inspiração e 4 segundos, totalizando 6 segundos dessa nossa janela de tempo, está sendo para expiração. Perfeito. Agora, pensa no seguinte, eu alterei essa relação, em vez de 1:2, de 1:3. A janela do tempo ela vai permanecer a mesma. Só que agora, em vez de eu ter uma parte do tempo inspirado, eu divido ela com mais 3 partes do tempo expirado. O que vai acontecer em relação a tempo inspiratório? Eu diminuí. Então, olha só que interessante, gente. Se tempo inspiratório não é melhor e o tempo expiratório é maior, esse é um ponto importante. Se eu fizer isso aqui 1:4, a mesma janela do tempo, eu vou dividir esse com 4 partes do tempo expiratório. O tempo expiratório ele vai diminuindo. Pergunta, como é que eu altero dentro do MagnaMed, por exemplo, o nosso tempo expiratório? Através da relação INZES. E tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado, pessoal? Porque se eu aumento demais, se eu diminuo demais o tempo inspiratório, eu tenho menos tempo de troca. É por isso que muitos pacientes, a gente tenta sedar e ele não ceda. Às vezes a gente tem como hábito botar uma relação extremamente alterada, tirando o tempo expiratório, ou fazendo algo que é mais comum. Em vez de eu mexer diretamente nessa relação, eu diminuo essa janela de tempo. Em vez de fazer lá 10 movimentos em 1 minuto, eu faço 20 frequências respiratórias. O que acontece aqui? Se eu dividir 60 por 20, eu tenho 3 segundos de janela total, ou seja, de tempo total. Se a relação está 1:2, aqui já foi para 1 segundo de tempo inspiratório. É um tempo relativamente curto, tá? Por quê? Porque além disso eu tenho que adicionar uma pausa, que a gente vai ver também. Complicadinho? O que vocês acham? Está de boa? Posso ir levando? Ou vocês já dormiram aí? Então vamos lá. E ainda falando do disparo, tá, pessoal? Deixa eu ver o chat. Beleza, então vamos lá. E ainda, gente, falando do disparo, lembra que eu falei que o disparo é um ponto importante? É aquilo que vai definir se eu controlo o meu paciente ou se eu assisto o meu paciente. Já vamos entender um pouquinho mais. Esse disparo, que é a fase em que a válvula inspiratória abre para liberar um determinado fluxo ou uma determinada pressão, ela pode ser feita ou pelo equipamento, se eu controlo e boto que a sensibilidade desse disparo, ou o trigger, que é mais um botão que a gente seleciona no ventilador, esse disparo, ele é fluxo, e a gente vai ver trigger por fluxo ou trigger por pressão, né, dentro do MagnaMed. Toda vez que dentro do circuito que fica mantendo um fluxo constante, o meu paciente fizer assim, ó, ele vai positivar a onda de fluxo, tá? E o ventilador, ele vai entender, opa, ele entrou, o que eu vou fazer? Abrir a válvula inspiratória e ajudar ele agora a chegar no objetivo que foi selecionado. Ou, toda vez que existe esse fluxo contínuo dentro do equipamento, se um paciente, ele negativa a pressão, também puxei, eu estou negativando pressão. Ou eu estou influenciando no fluxo, ou eu estou negativando a pressão. E a gente olha a curva de pressão, gente, dá para ver essa pontinha aqui, ó. Opa, mais um motivo aí que eu tenho, né, para o meu paciente, para o meu ventilador dizer assim, opa, ele entrou. Então, se ele entrou, eu vou auxiliar ele e vou dar a pressão que ele precisa, tá? Então, esse disparo, ele é um ajuste mais fino, quando eu quero controlar ou assistir mais o meu paciente. Como é que a gente faz isso, gente? Através de um botão chamado trigger, tá? Que é aquela sensibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque em algumas pneumopatias ou algumas insuficiências respiratórias mais graves, a gente não quer que o paciente, mesmo tendo esforço respiratório, esforço muscular, ele entre. A gente quer
porque às vezes o paciente pode estar muito taquipneico, então ele vai interpretar várias frequências respiratórias e vai fazer vários disparos, tá? Abrir várias vezes a válvula inspiratória. Então, quando a gente quer controlar mais o paciente, o que que a gente faz? A gente deixa essa sensibilidade em off, ou seja, sem essa sensibilidade, e o ventilador ele vai controlar totalmente esses disparos. Todo ciclo é o ventilador que vai ser controlado. Agora, quando eu quero sincronizar o paciente, não é tão grave assim, e eu quero manter ele numa curva de volume mais ajustada, o que que eu posso estar fazendo então, pessoal? Eu posso sincronizar através de aumentar a sensibilidade. Ele sente a variação toda vez que o paciente entra e ele emite o disparo, e eu acabo sincronizando esse paciente. A gente vai fazer simulação nas próximas aulas, vocês vão entender melhor, tá? Só que para isso a gente tem que ter essa interpretação, né, das curvas e entender um pouquinho mais sobre essas curvas, tá? Primeiro aspecto, pessoal, é entender como é que o ventilador ele se comporta em relação a essas variações de fluxo ou de pressão. Porque ele tem três tipos de curva. A curva de fluxo é pela liberação de fluxo. Então, eu determinei, por exemplo, é 60 litros por minuto, é 30, 40 litros por minuto. Ele abre a válvula inspiratória, ele vai liberar esse fluxo. Se eu tenho uma janela de tempo X, ele vai falar, eu tenho que liberar até atingir a minha meta, dentro do modo, por exemplo, a volume. O volume ele é uma consequência do fluxo. O ventilador ele não mensura a quantidade de volume que está liberando para o paciente. Ele mensura, através de umas equações, a quantidade de fluxo, litragem por minuto, para atingir um determinado volume, certo? E a pressão, ele tem essas medidas. Só que essa válvula de fluxo, ele faz ali próximo das válvulas INS e ES. Já a parte de pressão, ele tem, né, os sensores que são próximos às válvulas INS e ES e também tem os sensores que são mais distais, para realmente ajustar essas variações de pressão, tá? E o volume ele não é medido, que nem eu falei. Ele é essa relação entre fluxo e tempo que vai garantir um determinado volume. Então, quando eu ajusto no modo VCV, eu quero que ele faça lá 60 ml de volume naquele ciclo ventilatório, ele vai abrir a válvula respiratória, vai liberar o fluxo independente da pressão, tá? Então, a pressão acaba ficando livre nesses casos. Ou não, eu quero trabalhar com modo de pressão, eu vou pegar essa curva aqui e eu quero que ele atinja uma pressão de 15 centímetros da água, por exemplo, e o volume acaba ficando livre. Ele vai atingir aquela pressão independente do paciente, tá? Essas curvas aqui, gente, elas começam a ter essa interpretação. Por exemplo, eu consigo entender aqui que essa é a fase de disparo. A curva de pressão, ela sempre tem que voltar à linha base, à linha zero aqui. Quando ela tem essa negativação, eu sei que é um esforço muscular do meu paciente. Eu sei que é ele que está puxando o ar e dentro do sistema, se ele rouba um pouco do ar que está dentro do sistema, a pressão que está ali dentro do sistema, que é para ser zero até a liberação da pressão, na próximo disparo, ela é negativa, tá? Então aqui a gente consegue ver uma fase do quê? Uma fase de disparo. Negativou, chegou numa determinada quantidade de pressão, negativou e ele libera uma pressão suficiente para garantir lá um determinado volume. Isso é legal a gente começar a trabalhar para interpretar também, muitas vezes, qual é a sensibilidade que a gente quer ajustar para o meu paciente, tá? A curva de fluxo, ela é única que, de certa forma, negativa, tá? Então, eu tenho um momento de liberação de fluxo, que ele é positivo, eu tenho uma pausa, e aí eu tenho um momento de ciclagem, aonde ele expira, o fluxo ele passa a ser negativo, porque ele está indo no sentido contrário, tá? Então a única curva que deve ficar negativa é a curva de fluxo, salvo exceção no momento da curva de pressão, que eu vou negativar quando o meu paciente fizer esforço respiratório. Sucesso? Até aqui tá tudo bem? Nossa, já é 11 horas. Pessoal, até aqui tá tudo certo? Beleza, fiquem tranquilos, tá? Eu tô tentando passar, eu tô tentando passar uma análise mais
mais generalista, tá, gente? Porque vocês têm um conteúdo lá, qualquer coisa mais detalhadinho, tá tudo dentro da plataforma lá, tá bom? E aí a gente vai ter um presencial, é mais para preparar vocês para o presencial. E a gente vai pegar um dia, fazer um intensivão, é mais uma revisão hoje, tá bom? Então fiquem tranquilos. Vamos só continuar mais um pouquinho e vamos falar um pouco da curva de fluxo, tá? A gente viu então que a curva de fluxo, ela pode ser positiva ou pode ser negativada também, tá? Lembra que eu falei que o disparo do meu paciente às vezes pode ser interpretado? Então ele vai pegar essa variação de fluxo, puxei o ar, olha essa interpretação aqui positiva da onda, é onde o ventilador inicia um fluxo. E o fluxo, gente, como a gente falou, é ela que vai determinar a quantidade de volume para o meu paciente. Então, quanto maior eu tenho, mais eu seto o volume, menor é o tempo inspiratório, e aí eu ajusto o tempo inspiratório de acordo com a determinação do fluxo. E se eu não tenho como determinar o fluxo para o meu paciente através do ajuste de preset do meu equipamento, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a relação em Zs. É isso que a gente viu até agora, tá? Mas quando eu trabalho com modo de VCV, eu não ajusto o volume, eu seto qual é o limite que esse volume tem que chegar e o equipamento que faz um cálculo através do fluxo. Vai determinar, né, uma determinada quantidade de litragem por minuto até atingir aquele volume que a gente presetou. Beleza? Da parte de curva de fluxo, tem umas características importantes também, tá? Quando eu estou falando de modo VCV, eu tenho sempre um fluxo constante. O que seria isso? Eu abri a válvula inspiratória e ele começa a liberar um fluxo de forma mais constante até atingir o volume esperado. Então, se eu olhar a curva de fluxo, ela é uma curva que a gente chama de curva quadrada. Ela não libera o fluxo, e pense que fluxo é velocidade, né? Ela não libera o fluxo de forma muito ativa, de forma muito parcial, para ir devagar, acelerando, diminui, ela libera um fluxo constante, tá? Isso no modo VCV. Só que, de acordo com a resistência que tem esse paciente, seja lá uma doença de via respiratória, seja secreção do sistema, por exemplo, eu posso influenciar aonde? Na pressão do meu paciente. Então, sempre pense que quando você trabalhar com o modo de VCV, a pressão vocês têm que estar de olho. O volume ele é controlado, mas a pressão ela é livre. Pode ser que em determinados pacientes vocês aumentem vocês liberem o fluxo constante e ele vai atingir uma pressão muito alta. Então, tem que cuidar com isso, tá? Já no modo de pressão, eu já consigo fazer isso diferente. A curva de fluxo ela não é mais quadrada. Mas eu tenho como ajustar a curva de fluxo também. Se vocês pegarem lá no equipamento de vocês, vocês vão ver que eu tenho, por preset, um fluxo quadrado, mas eu tenho também uma curva que pode se chamar de desacelerada ou sinoidal ou acelerada. O que está querendo dizer? Gente, fluxo quadrado, abriu a válvula inspiratória no disparo, ele faz assim, ó, liberou uma determinada quantidade de fluxo bem retinho. Desacelerada, gente. Desacelerada em vez de eu liberar o fluxo constante, eu vou diminuindo a quantidade de fluxo. Eu começo ele rápido e vou fazendo assim, ó, tá? Pense quando vocês estão muito cansados, né, de encher bexiga. Vocês começam enchendo a bexiga, soltando fluxo constante. A partir do momento que vocês estão mais cansados, vocês puxam ar e a velocidade do fluxo que vai entrando é diferente. Por que esse ajuste é importante, pessoal? Porque, como eu falei, se a gente está no modo controlado, a minha pressão ela é livre, né? Então, vamos botar aqui o meu ventilador. Eu tenho aqui e vou presetar ele para o modo de VCV e vou confirmar. Vamos lá. Talvez eu tenha que resetar aqui, só um pouquinho, gente. E é onde a gente se estripa muitas vezes nos nossos pacientes, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um modo VCV, uma determinada quantidade de fluxo saindo, e eu tenho um tempo expiratório de meio segundo para o tempo inspiratório, beleza? Aqui eu tenho a curva de fluxo e embaixo eu tenho a curva de pressão. Esse é um paciente saudável.
Agora, vamos botar alguma pneumopatia nesse paciente, por exemplo. Opa, só um minutinho, deixa eu tirar o som e emudecer. Beleza. Eu não estou conseguindo. Deixa eu tirar uma curva aqui de volume. Ai, que danado. Ele não está conseguindo mostrar as patologias ali. Ai, que filha da mãezinha. Mecânica respiratória. Ai, não deixa eu subir, gente. Eu queria subir aqui para mostrar para vocês que eu consigo aumentar muitas vezes a pressão desse paciente, tá? Mas vamos fazer um teste assim mesmo, tá? Eu tenho uma determinada quantidade de fluxo, deixa eu pausar aqui. Esse é o preset inicial, ele está liberando 60 litros por minuto numa onda quadrada. E eu tenho uma determinada pressão aqui, da via aérea. O que que eu quis dizer? Que toda vez, dependendo da patologia do meu paciente, principalmente quando eu tenho mecanismo de resistência de via respiratória, eu posso estar influenciando diretamente na pressão desse paciente. Se eu aumento muito o fluxo, ou se eu tenho fluxo e uma resistência muito alta, eu vou interferir diretamente na pressão, tá? Esses dois andam lado a lado. Puxa, Daniel, e se a pressão está muito alta porque é um pneumopata, por exemplo? O que que eu posso fazer? Eu não tenho como diminuir o fluxo do meu paciente. Eu não posso diminuir o volume. Eu sei que para eu diminuir o fluxo, muitas vezes, eu tenho que aumentar o tempo expiratório. Ou o meu preset, ele não tem liberação divergente de fluxo. Então, o que que eu posso estar fazendo para diminuir a pressão? Vocês vão ver que tem um preset lá que é o formato da curva. Ela está curva quadrada. A curva quadrada está me liberando um fluxo constante. É padrão do modo VCV. Agora, se eu tenho altas pressões, eu posso diminuir desacelerando a curva aqui. Olha só o que vai acontecer no próximo ciclo. Ó. Próximo ciclo, vamos ver. Aí. Gente, olha só. Eu tinha um ciclo com uma pressão, vamos pensar que essa pressão estava elevada, e eu só alterei o formato da onda. Se vocês olharem na curva de fluxo aqui, é desacelerada. Ele vai entrando de forma muito mais devagar na via respiratória do paciente. E a pressão, ó, ela diminui consideravelmente. Aqui de 21, ela passou a ser 17. Aonde eu vou usar isso? Quando eu preciso aumentar mais a PIP, né? Quando o meu paciente já tem mecanismo de resistência de via respiratória. Então, esse ajuste da curva, ele também é importante para a gente conseguir diminuir muitas vezes a pressão do nosso paciente, porque eu quero trabalhar com modos de volume controlado, eu quero garantir aquele volume. Entenderam mais ou menos o porquê que eu mexo no formato de onda? Tudo bem até aqui, gente? Eu tenho também a curva de pressão. Então, a gente estava falando da curva de fluxo e dos ajustes que eu posso fazer nela, né, através de formato de onda. E tem a curva de pressão, que são três componentes, tá, pessoal? Quais são? PIP, a pressão elástica e resistiva. Só para vocês entenderem, quando eu faço a leitura da minha curva de pressão, então vamos fazer aqui pressão e vamos ter uma análise de tempo, tá? Se eu boto lá 15 centímetros de água no meu paciente, conforme ele vai liberando essa pressão, ele vai atingir 15 e ele fecha a válvula inspiratória. Fechou a válvula inspiratória, ele tem uma pausa inspiratória e, de repente, ele abre a válvula expiratória e a pressão volta a diminuir, tá? Essa curva de pressão, ela só vai negativar quando o paciente tem um esforço muscular, tá? Ou seja, ele faz um disparo. Fora isso, a tendência é que a pressão ela sempre volte à linha de base. Mas qual que é a linha de base, gente? A linha de base, ela é a PIP que a gente seleciona. Então, se eu selecionei que eu quero uma PIP de 3 no meu paciente, ele vai manter essa pressão de PIP constante para manter o pulmão aberto. Então, a curva de pressão ela nunca vai voltar aqui ao zero. Ela vai estar lá na curva de 3.
ela sobe e diminui e tende a voltar a 3. Essa PIP que a gente selecionou, mas essa pressão de auge que chega aqui, que é 15, então somando a PIP mais 15, é a minha pressão de pico, tá? Que a gente vai falar mais dela na próxima aula. E esse tempo aqui, gente, essa quantidade de pressão que foi gerada é o que me gera o volume do meu paciente. Ele é livre. Agora, se eu tenho dentro da minha curva um paciente tem uma resistência muito alta, a minha pressão ela vai ser muito alta. Então, eu vou ter menos volume entrando com uma pressão muito maior. Aonde acontece isso, gente? Em pacientes que têm uma patologia ou muita resistência de via aérea, tá? Por isso que nesses pacientes eu gosto de trabalhar muito com quem? Não com volume controlado, mas com pressão. E aí eu consigo determinar e melhorar essa pressão de pico, tá? Ao mesmo tempo, gente, essa pressão ela vai subindo, eu tenho uma pausa inspiratória, ela faz um platô e volta lá para a minha linha de base. Então eu tenho uma pressão de pico e eu tenho uma pressão que a gente chama de platô. O que é essa pressão de platô, gente? É o tempo em que, a partir do momento que eu boto pressão na via respiratória do meu paciente, o ar ele não chega diretamente nos alvéolos. O que acontece? O pulmão ele vai acomodando. Então, quando eu boto a pressão na via respiratória, até ela encher totalmente a bexiga pulmonar, digamos assim, ela tem um tempo de acomodação de todo esse volume, a pressão que estava lá na via respiratória começa a diminuir e ela gera exatamente esse platô. Esse platô, ela é praticamente a pressão resistiva da via aérea do meu paciente. E esse tempo que eu tenho aqui entre o platô e a minha linha de base, ela está relacionada com a pressão elástica do pulmão. Se eu tenho um pulmão muito duro, eu vou ter pressões ou complacências menores. Se eu tenho uma via respiratória muito alterada, eu vou ter essa diferença entre a pico e a platô muito maior, que ela pode sugerir uma pressão resistiva da minha via respiratória também. Então, a leitura da curva de pressão, ela me dá, além dos números, né? Ela me dá muita informação importante para eu entender como está esse mecanismo. Vamos pensar que é um paciente que ele tem bastante acúmulo de secreção. Essa pressão de pico começa a aumentar, porque o ventilador, quando abre a válvula inspiratória, ele bota muita pressão dentro do sistema, ele está sofrendo uma resistência e não está conseguindo chegar lá no pulmão. Então a pico sobe e o platô, gente, a diferença entre a pico e o platô vai ser muito maior. Essa é a leitura da curva de pressão. E olha só que importante, né? Ela pode me dar uma leitura de como que está essa complacência e uma leitura de como que está a parte de resistência. Não diretamente, a gente vai estabelecer os cálculos com isso, através de... Não é a complacência estática ou dinâmica, né? Ela é uma complacência mais relacionada mesmo ao perfil de via respiratória do meu paciente. Então, é uma leitura bem interessante para a gente ter também. Pessoal, até aqui, tá tudo certo? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou parar a aula aqui hoje, que eu tô com uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. E vou liberar a aula para vocês. Da semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? Ou amanhã eu tenho aula com outras turmas. Aquelas turmas de terça-feira, eu consegui passar, eu vou ter aula amanhã também. A gente vai falar da mesma coisa, só com um tempo maior, só que começa em outro horário. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estar acompanhando. Se não, eu passo os links dessa aula mais detalhada para vocês. De qualquer maneira, na semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre a leitura dessas curvas. Assim que a gente pegar bem essas curvas, a gente passa diretamente para a simulação, falar de patologias, a sincronia, e aí a gente vai descendo além aí nesse conteúdo. Eu acho que mais um mês vocês ficam fera aí na parte de ventilação. Combinados? Amanhã é 18, Dani. Se você conseguir, beleza. Amanhã a partir das 18 horas. Qual que é a nossa ideia para o CIEV, tá? Para vocês, gente. Passar mais esses conceitos e estou marcando com o David da gente pegar um fim de semana e fazer um intensivão com o ventilador e presencial, né?
Nada como ter um presencial no meio aí, beleza? E aí vocês vão aproveitar. Mas eu acho que é legal pegar essa parte básica para daí a gente não viajar tanto, né, na parte presencial. Mas eu acho que mais um mês aí, umas 4 aulas, a gente fecha todo esse conteúdo. Vai fazer. Não, com certeza, tem que ter a prática. Gente, não tem jeito. Tanto é que as turmas de fora estão mandando os coordenadores para cá só para a gente fazer a prática aplicada. Beleza, gente? Eu ia dar até ia dar aula até umas 9h30, mas hoje estou aí com essa dor de cabeça aí. Beleza? Falamos semana que vem, então? Falamos mais um pouquinho. Fechou? Ou amanhã, 18 horas, mesmo conteúdo. Combinados? Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Até.